Bom, pessoal, antes de nós iniciarmos, eu gostaria de passar a palavra para o Oscar e para o Márcio. Eles gostariam de fazer a abertura para vocês. Oscar, Márcio. Obrigado, Michele. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Nós pedimos a fala aqui, né? Porque como tanto eu quanto o Oscar, nós vamos participar do curso, então a gente queria fazer somente uma fala de agradecimento ao Francisco, né? Que vai ser o nosso orientador, nosso professor da aula de hoje. A equipe do CRA, a equipe da Michele aqui representando o CRA e toda a equipe, né? E dizer que essa iniciativa faz parte do nosso plano de gestão, né, que é uma das ações do nosso plano de gestão, que é justamente promover e capacitar todas as nossas equipes, né, e nos capacitar também, que tanto eu quanto o Oscar vamos participar desse curso. Dizer que a gente tem outros cursos em vista, né, a gente está contratando o professor Saião, né, o professor Luiz Fernando Saião e a professora Luana Farias de Sales, Saião também. São professores que têm trabalhado muito com a questão de gestão de dados de pesquisa, repositórios adicionais, então a gente está fazendo uma contratação para oferecer esse tipo de curso, né, e que vai nessa linha de expandir a atuação do programa de competência de informação. Então quero agradecer a todos os participantes e dizer que a gente tem novidades aí, que em breve teremos um novo curso aí, e novas novidades. Somente isso, agradecer tanto o Francisco quanto todos que estão aqui participando, a Michele e a equipe, pela organização do evento. Obrigado, pessoal. Boa tarde a todos e todas. Que bom, né, que chegou o dia desse curso tão aguardado, acredito que por muitos. Também quero fazer uma fala aqui de agradecimento ao Francisco, que vai nos palestrar, vai dar esse curso hoje. Um curso bastante, com tema, né, bastante atual e necessário hoje em dia em qualquer setor que a gente atue, e na biblioteca não é diferente, né? Então, muito bom que a gente tenha esse curso hoje. Como o Márcio falou, tanto eu quanto ele, nós também vamos participar aqui, porque a gente já faz bastante uso, mas certamente vai ser aí um momento de bastante aprendizagem de uso das ferramentas. Então, agradeço ao Francisco, agradeço a Michele, a equipe do CRA também, sempre nos ajudando aí na formatação e no preparo dessas capacitações, na organização. E agradeço a vocês pela presença também, presença massiva aqui de profissionais do sistema de bibliotecas, que vem nos enriquecer com a sua presença. Então, muito obrigado. E é isso, pessoal. Quero até deixar aqui uma fala no sentido também de que após esse curso, né, que a gente possa utilizar cada vez mais no dia a dia, porque isso tem nos ajudado bastante, né? Então, reforço aqui para que realmente venham utilizar a ferramenta aí no dia a dia. Obrigado. Passo a palavra para o Francisco, então. Obrigado, pessoal. Para a Michele, né? A Michele acho que vai... Desculpa, para a Michele. Obrigado, me desculpa. Só dar os recadinhos de sempre. Então, obrigada, Márcio e Oscar, né, pelas palavras. Então, agora, né, boa tarde a todos e todas. Então, sejam bem-vindos. Nós teremos agora o treinamento Introdução de IA Generativa para Bibliotecas, Guia Prático. Essa atividade é parte do Programa de Competência Informacional do Sistema de Bibliotecas da Unicamp e será ministrado pelo nosso colega Francisco Tadeu Gonçalves de Oliveira Foz. O Francisco é mestrando em Ciência da Informação pela Unesp, na linha de pesquisa Informação e Tecnologia, e graduado em Biblioteconomia pela PUC Campinas. Ele atua como assessor de projetos no Sistema de Bibliotecas da Unicamp e também como consultor em análise de dados, com experiência em estudos métricos da informação, análises bibliométricas, automação de processos e desenvolvimento de dashboards interativos para visualização de dados. Possui expertise em ciência de dados, com proficiência em Python, Power BI e SQL. Dedica-se à integração entre tecnologia e ciência da informação, com foco na geração de conhecimento, inovação e eficiência no ambiente acadêmico. Então, antes de nós começarmos o treinamento, eu gostaria de dar alguns recadinhos.
vocês poderão fazer as perguntas após a apresentação e também pelo chat. Então, nós estaremos acompanhando e coletando as perguntas no decorrer do treinamento. Se quiserem já deixar as perguntas no chat, nós coletamos e fazemos para o Francisco ao final. Caso contrário, vocês podem deixar para o final e fazer as perguntas diretamente para ele. Eu peço, por favor, para não deixarem de assinar a lista de presença, que eu vou colocar no chat, eu vou fixar, para que vocês recebam o certificado de participação. O Francisco elaborou uma apostila com o conteúdo desse treinamento, que será disponibilizada posteriormente aos participantes. Então, agora eu passo a palavra ao Francisco. Obrigada, Francisco, mais uma vez, pela sua disponibilidade em compartilhar com a gente. Boa tarde a todas e a todos. Vamos lá, iniciar o curso. Estou muito alegre aqui pela presença de todos vocês. E, bom, primeira parte já em relação ao objetivo, né? Então, o curso é uma introdução realmente. Então, é falar de inteligência artificial generativa para os profissionais da biblioteca, no sentido realmente a gente não vai esgotar o tema, inclusive ele nem vai entrar em tantos detalhes, principalmente da tecnologia, do seu funcionamento, mas vai dar uma ampla visão de toda essa área e das suas aplicações práticas e realmente com mais aderência à biblioteconomia e à ciência da informação. Ele vai ser dividido em 3 partes, a princípio cerca de 30 minutos cada. Pode ser que as primeiras 2 partes se tornem um pouco mais longas e a última se torne um pouquinho mais curta. Mas eu vou iniciar fazendo um contexto geral de inteligência artificial. Então eu não poderia falar de inteligência artificial generativa, e inclusive já dando um spoiler ali do que a gente, como profissionais da informação, temos ali uma aderência muito forte, principalmente até já numa parte já de educacional, de alfabetização sobre o tema, sem falar do grande escopo da inteligência artificial e como que isso se insere, como a inteligência artificial generativa se insere dentro da grande área da inteligência artificial. Eu vou passar por uma segunda parte relacionada às ferramentas, quais as principais ferramentas, e aí vai ser voltado para as técnicas de prompt, explorar elas, fazer alguns exemplos, trazendo alguns exemplos e técnicas. E a última eu vou trazer 2 processos no qual a gente, aqui na SBU, a gente já implementou, e aí a gente vai depois abrir para uma discussão, uma reflexão, talvez trazer algumas dúvidas ali do que trago. Esse é um curso que, quando a gente fala hoje de inteligência artificial generativa, a gente está em abril. Se a gente pegar o escopo de ferramentas que existia lá em janeiro, ele era, por exemplo, existiam 100 ferramentas, hoje provavelmente já devem existir 140, daqui um mês vai existir mais 150, 160, então ferramentas de IA que utilizam inteligência artificial generativa, elas estão exponencialmente crescendo. A ideia desse curso não é apresentar uma ferramenta em específico, ou utilizar e caçar outras ferramentas, não. A ideia é entender a área, é entender como que funciona, ainda que de forma mais informacional, e saber utilizar, mais voltado para os métodos, independente do tipo de ferramenta. Então, essa é a ideia do curso. Então, iniciando de fato ali a introdução. Então, o que é a inteligência artificial? A inteligência artificial nada mais é do que a gente pode dizer ali que é a inteligência que vai é a máquina que pode trazer e pensar e executar atividades muito próximas da inteligência humana. O processo da inteligência artificial ao decorrer das décadas, elas passaram por altos e baixos, eles chamam isso dos verões e dos invernos. Mas no passado se esbarrou muito nas limitações tecnológicas que existiam. Com o advento da computação em nuvem, arquiteturas distribuídas, do Big Data em relação ao grande volume de dados que a gente vem passando nas últimas décadas, isso conseguiu auxiliar e alavancar os estudos em inteligência artificial. A gente pode dizer que tudo começou lá na década de 50, então não é algo de agora, é algo realmente muito antigo, com Alan Turing, que trouxe ali o teste de Turing. Quem já viu aquele filme, ou quem não viu ainda, eu indico, se chama o Jogo da Imitação.
E ele traz ali realmente toda essa questão histórica, é bem interessante. Mas somente em 1956, 6 anos depois, na conferência de Dartmouth, é que se trouxe realmente o termo inteligência artificial. Então foi uma conferência onde ali cunhou o termo inteligência artificial e começaram os estudos ainda, de fato, dentro dessa área. Passamos aí já agora um período chamado os anos dourados da inteligência artificial, que aí os pesquisadores entraram de cabeça e começaram a trazer as demonstrações automatizadas dos teoremas, dos cálculos, do que poderia ser feito, e isso causou um grande alvoroço e volume do que poderia se trazer ali de inteligência artificial. Logo depois veio a parte do inverno. Por quê? Com todas essas demonstrações e corroborações, criou uma expectativa muito alta, fizeram investimentos, só que devido às limitações tecnológicas da época, frustrou, porque não era possível ainda conseguir demonstrar. Posteriormente a isso, começou gradativamente surgir novos sistemas. Então eram sistemas ainda muito rudimentares, ainda muito simples, mas pouco a pouco foi evoluindo esse período, que durou lá desde a década de 80, agora até meados de 2010. E aí, a partir de agora, de 2010 até o momento, com a revolução do Big Data, da popularização dos algoritmos de Machine Learning, com o Deep Learning, aí que se aumentou e se trouxe ainda mais, se alavancou ainda mais a área. Então, alguns tipos de inteligência artificial e aplicações que a gente se tem. São principalmente dois tipos de classificação que a gente pode trazer, tanto a primeira que é por capacidade, né? Então como se fosse o nível de consciência dela. Então a gente pode dizer que o que é a IA estreita ou a IA fraca? Ela é especializada apenas em uma única tarefa. Por exemplo, ela vai saber jogar um jogo de xadrez, ela vai saber reconhecer uma face, igual quando a gente tem isso no banco, ou mesmo ela vai recomendar para você no seu streaming que você assiste a sua série, ele vai te recomendar um ali. Ele é específico para uma única tarefa. Aí a gente depois tem a IA geral, uma IA forte. Ela já é capaz de aprender e resolver diversos problemas. Não é que as outras não aprendem, mas essa daqui ela já aprende de uma forma mais automatizada. Ela não apenas vai te recomendar, como ela também poderia saber jogar xadrez, ela poderia reconhecer faces, ela é multitarefas. E por mais que hoje em dia a gente ainda acredite que a gente já está com um advento muito forte da inteligência artificial, ainda não se é definitivo que já exista essa IA, ela ainda é teórica. Com o advento agora dos testes do GPT-4, eu vou falar um pouquinho mais ainda para frente, corrobora-se que a gente está caminhando para ainda esse nível de inteligência artificial. E por último, seria a superinteligência artificial. Se alguém aqui já viu o filme do Exterminador do Futuro, aqui eu faço uma brincadeira, né? Então seria essa inteligência artificial aqui, que é extremamente teórica, mas o que difere-se da outra? Ela não somente sabe aprender e fazer outras coisas, como ela teria essa autoconsciência. Ela tem consciência sobre si mesma, e além da supercapacidade humana. Isso traz diversos desafios, diversos problemas, e assim, a gente está ainda muito longe de chegar ainda nesse nível. Agora a gente pode ter uma outra classificação que é por funcionalidade, como de fato elas operam, né? Então, primeiro a gente pode ter as máquinas reativas, é só uma inteligência artificial praticamente simbólica, é quase que só estruturas condicionais. Ela não tem memória, então ela é baseada somente em regras pré-programadas, e lá atrás foram os primeiros movimentos. Então, por exemplo, ela sabe jogar xadrez, mas ela sabe jogar xadrez a partir do que ela foi condicionada e programada para mexer as peças. Ou ela chega a buscar em um banco de dados que ela está ligada, se as peças estão de acordo com um certo tipo de jogo, ela vai utilizar uma certa jogada. Ela é muito fraca ainda, muito rudimentar. A gente já tem depois um outro passo aqui, que seria a IA de memória limitada. Então aqui ela já está fazendo uma transição, que é a próxima, que é a IA conexionista. A de memória limitada já é o que a gente hoje pode trazer dos LLMs, né? O ChatGPT, o DeepSeek, o Gemini. Então elas têm uma memória ali de curto prazo e ela vai aprender com aquilo que você está interagindo com ela ou mesmo fazendo e vai responder a isso. Os carros autônomos também é isso, então a partir do que ele está vendo ali, atravessou um cachorro na rua, ele consegue visualizar e consegue
atuar a partir disso. A próxima já seria a IA com a teoria de mente. Ela já tem um acréscimo aqui, já é mais um potencial para conexionista. E aí aqui a gente teria, ela está realmente ainda em desenvolvimento, ainda é teórica, mas ela busca compreender os estados. Então, não somente, por exemplo, ela poderia dirigir o carro, por exemplo, mas também teria uma visualização da sua face, reconhecer como está seu dia, conversar com você, ela saber se pela sua expressão facial você está com um dia mais triste, mais feliz, ou mesmo já ter uma leitura realmente psicológica ali sobre as pessoas e situações. Eu até brinquei aqui com a imagem, né? Tem um filme chamado Her, com o Joaquin Phoenix, que basicamente a gente pode dizer que é uma inteligência ali com teoria da mente. É um filme muito bom também, inclusive, e recomendo a quem ainda não viu. E aí a gente teria ali a IA autoconsciente, já é o futuro da IA conexionista ali. Ela não é apenas... ela se aproxima muito ainda dali da autoconsciente, ela traz essa questão da consciência, assim, de fato, e ali ela abarcaria tudo isso. E também já é retratado ali também num filme muito antigo, mas um clássico ali, o 2001, Odisseia do Espaço, do Stanley Kubrick, do HAL 9000. Então, assim, eu quis trazer, inclusive, essa questão da cultura da inteligência artificial, porque muitas das coisas que permeia a nossa cultura sobre o que a gente pensa sobre a inteligência artificial foi, muitas das vezes, frutos do que os próprios filmes ou que a gente tem na cultura popular em relação a isso. E não necessariamente a gente ainda está nesse nível, ainda realmente a gente está lidando ali realmente com máquinas, são pulsos elétricos ali que a gente está conversando. Então, a área da inteligência artificial. Então, hoje a gente pode ver ali a área da inteligência artificial muito grande. Ali a gente vê aqui nesse diagrama aqui a área da inteligência artificial simbólica, baseado em regras. Aí a gente tem uma grande área aqui que é do machine learning. E aí dentro do machine learning os diferentes algoritmos, né, o aprendizado por reforço, o aprendizado supervisionado, não supervisionado, o deep learning, as redes neurais. E aí aqui dentro a gente vê a inteligência artificial generativa, com outros tipos dos modelos baseados em transformers, os GANs, e ChatGPT também menorzinho. Então, assim, dá para a gente notar o quão é grande a área da inteligência artificial e o que a gente vai falar a respeito e onde está se situando a inteligência artificial generativa. Vou passar por alguns conceitos agora, né, até para a gente somente se situar, sim, bem de forma superficial. Então, o que seria o machine learning, que nada mais é do que, pela tradução realmente, aprendizado de máquina. Então, uma criança, quando ela está crescendo e se desenvolvendo, ela não sabe as coisas, ela está aprendendo. Então, ela pergunta para o pai, pai, o que é isso aqui? É o uau, é o cachorro. Aí ele olha ali o cachorro, ele, um cachorro tem dois olhos, duas orelhas, tem um pelinho curtinho, é loiro. Tá bom, é cachorro. Aí ele olha esse outro, esse é cachorro, mas ele tem os pelos um pouco mais comprido, né, tal, um pouquinho diferente, mas também é um cachorro. Aí ele olha esse outro, nossa, mas esse daqui é mais diferente ainda, ele não tem quase pelo, tem um pelo na cabeça, mas é cachorro. E você tá vendo que ele vai aprendendo com certos padrões do que ele tá sendo exposto. E aí quando ele olha para um outro cachorro, que é totalmente diferente, mas ele fala assim, mas isso daqui parece com os outros cachorros. O que isso deve ser? Aí ele vai falar pro pai, não, isso daqui também é um cachorro. O aprendizado de máquina, de uma forma aqui muito simples e de certa forma boba, basicamente se torna isso. Então você vai passar para a máquina conjuntos de dados, informações com características e por cálculos estatísticos ele vai reconhecer e vai de fato aprender e aí ele vai fazer uma inferência. Isso que seria o aprendizado de máquina. Até faço a brincadeira aqui, isso é um meme muito comum na área de tecnologia, como confundir um aprendizado de máquina. Então você tem aqui um bolinho com algumas passas ali, ou mesmo chocolate, né, um muffinzinho, e aí você tem um cachorrinho parecido. Aí você tem um bolinho, tem um cachorrinho. Tem alguns aqui, a imagem, quando vai fazer isso no machine learning, que ele vai ver computacionalmente, pode ser que confunda, porque é muito próximo. Então, para vocês verem o nível de quão é rudimentar ainda as ferramentas. Alguns exemplos que a gente pode ter, né? Então você vai ter algoritmos que eles vão tomar
decisões, fazer previsões. Por exemplo, a gente pode ter algoritmos de classificação que vão trazer se aquele e-mail é um spam ou não é um spam, ou mesmo previsões de demandas, fazer algumas regressões, no qual ele vai estimar a probabilidade de um número chegar em decorrência de um tempo. E aí os tipos de machine learning, os tipos de algoritmos que existem sobre isso. Então a gente tem aprendizado supervisionado, que eu já falei agora um pouco, em relação à classificação e regressão. Então basicamente aqui num gráfico muito comum que a gente encontra por aí, é classificação. Classificação, o que ele vai ser? Ele vai fazer o algoritmo, ele vai vir, vai traçar essa reta e vai dizer, ó, os pontos vermelhos em relação à categoria A está para cá, o ponto azul ele está para cá, e aí ele vai conseguir diferenciar matematicamente aonde está. Já o modelo de regressão, ele já vai verificar aonde que é a probabilidade daquele dado, caso ocorra certas características, ele vai se encontrar dado a distribuição do que ocorreu desses dados, de como que ele está ali plotado, como ele está disponibilizado no gráfico. A gente vai ter depois os aprendizados não supervisionados, que a gente pode trazer aqui, separar em três grandes, né? Os clusterings, os agrupamentos, o de associação e o de detecção de anomalias. O agrupamento e clusterings seria você conseguir, de fato, agrupar, organizar com características diferentes. Os de associação já seriam, por exemplo, eu vou fazer uma compra de uma cerveja, só que toda vez que eu compro cerveja, eu também gosto de comprar salgadinho. Então, o sistema de recomendação, ele vai ler isso e vai falar assim, não, o Francisco compra cerveja, mas ele também compra batata Ruffles. Então, ele vai lá, ele vai indicar e recomendar que aquela batata Ruffles está em promoção e que possivelmente eu vou comprar. E a detecção de anomalias é quando algo corre fora do padrão e aí logo já consegue identificar esse agrupamento que seguia um certo padrão, foge e aí já pode fazer um sinal de alerta ali ou algo que aconteça. E aí a gente tem um aprendizado por reforço, que aqui eu posso fazer um exemplo muito clássico que é com os nossos sistemas de recomendação. Então, basicamente, ele vai ter um ambiente, e aí esse ambiente vai ter um agente que vai fazer uma ação. Então, por exemplo, eu assisti uma série da Netflix que eu odiei. Aí eu vou lá e eu coloco o joinha para baixo, o descurtir lá, o dislike, e aí ele vai ler que todas aquelas séries que sejam parecidas com aquela não seja recomendado para mim. Então ele vai parar de me recomendar certas séries e vai me recomendar outras. E eu vou fazer aí ele tem um ambiente. Eu vou fazer uma nova classificação, ele vai me gerar outra coisa. Algo muito mais simples e cotidiano para nós é as redes sociais. Então se a gente curte certos vídeos, logo já aparece vários vídeos daquele para nós ao mesmo tempo. Ou mesmo se a gente pede para ocultar certas coisas ou que você não gostaria de ver, ele para. O aprendizado por reforço cabe nessa classificação. Agora passando para o Deep Learning. O Deep Learning, que é o aprendizado profundo, ele é uma sub-área do Machine Learning, que aí ele vai utilizar redes neurais, que é basicamente muito próximo do cérebro humano. Então, basicamente, ele vai ter ali uma camada de entrada, e aí vai ter múltiplas camadas que fazem associações com diversos parâmetros, é estrondoso isso, para chegar a certas decisões e daí sim ele te dá um resultado e uma saída ali. Em linhas gerais, sem ser muito técnico, seria basicamente isso. Hoje, o que a gente tem ali, muitas vezes, do que é Deep Learning? Visão computacional. Então, quando você tem ali, por exemplo, um carro autônomo, ali tem um carro, tem uma moto, a velocidade, ele consegue identificar. Essas múltiplas camadas facilitam muito os cálculos estatísticos e de como que consegue, de fato, ter esse poder de reação mais rápido. Processamento de linguagem natural também, para lidar com grandes volumes de dados, né, dados textuais, e mesmo sistemas de recomendação utilizam Deep Learning porque se torna muito mais factível, se torna com uma qualidade muito maior. Então, agora, de fato, a gente entrando dentro da nossa área ali de inteligência artificial generativa, desse pequeno círculo, né? Como que se traz isso e essa principal distinção das áreas, né? Então, quando a gente tem ali, a gente está falando de machine learning, até mesmo de deep learning, a gente está falando de análise de dados, a gente está falando de sistemas específicos. Então, eu quero saber uma previsão, por exemplo, de quantos empréstimos a biblioteca está fazendo, fazer um algoritmo de regressão linear. Eu quero fazer um processamento ali para que ele
verifique qual que é a probabilidade do nome de um autor ele ser... eu só tenho ele, por exemplo, com pontuações, né? Então, por exemplo, eu tenho f.tadeu.foz, e aí eu tenho várias nomenclaturas daquelas entidades, e aí quando eu vou inserir aquilo, e aí eu por exemplo, eu posso ter a entrada do meu nome, Francisco Tadeu Gonçalves de Oliveira Foz. Eu posso ter outra vez, f.tadeu g. E aí por aquelas diversas entradas, eu posso ter um algoritmo que ele vai conseguir coletar aquilo e dar a probabilidade, diante de tudo, qual que seria aquele nome. Então, assim, são sistemas muito específicos e quadrados ali. A inteligência artificial generativa, ela traz uma diferença. Então, por quê? Porque a gente vai ter, por exemplo, num sistema de recomendação, ele vai ter um filme A, e ele só vai responder que é aquele filme A. Mas ele não vai me dizer por que ele escolheu aquele filme A. Ele pode até trazer, assim, tem alguns algoritmos que tem árvores de decisões que você consegue visualizar como que ele chegou naquela resposta. Mas não fica claro isso para o usuário final. É algo realmente muito técnico. Ele não vai dizer como que ele chegou naquilo. Então, isso não fica. Já o aprendizado, então, como que vai diferenciar? Porque como que eu vou gerar o conteúdo original e criativo a partir desses dados de diferentes maneiras? É como que a inteligência artificial ela situa, né? Então, basicamente, ela vai aprender como esses dados estão, só que não apenas como ela vai responder a algo específico, ela consegue gerar novos dados, ela consegue produzir, e isso se assemelha muito ao que um artista cria suas obras de arte, ao padrão da escrita, e é dessa forma como a inteligência artificial generativa se diferencia, assim como o seu próprio nome, né, de gerar, diferencia do machine learning, do deep learning mais tradicional. A inteligência artificial generativa, ela se deu ali, né, se popularizou, principalmente com o ChatGPT ali, que a partir de 22 ele trouxe, fez essa explosão ali, gerando, todo mundo queria começar a utilizar, as empresas e todo o setor da economia se voltou para isso. Basicamente, o que o GPT conseguiu ali, inclusive, trazer isso, além da sua experiência de usuário ser muito mais simples, trazer aquilo como realmente um chat, facilitar isso para o usuário, mas de fato escalar os parâmetros no qual como a evolução dos GPTs estavam saindo. Porque com a evolução exponencial desses parâmetros, consegue-se ter respostas, mesmo que sem um ambiente inicial muito bem delimitado, você gerar resultados e produtos mais adequados. Então, por exemplo, aqui eu trago de uma forma visual aqui para a gente entender. Lá em 2018, com o GPT-1, a gente tem aqui 0,1 bilhão de parâmetros. Essa bolinha é verde, bem pequenininha. Já em 2019, com o GPT-2, a gente tem 1,5 bilhão. Já cresceu muito. Essa faixa lateral aqui é a curvatura do círculo, já em 2020 e 2022, com o GPT-3 e GPT-3,5, que tem cerca de 170 bilhões de parâmetros. E aqui a gente tem com o GPT-4 1 trilhão, ele explodiu aqui, não é possível eu ilustrar isso realmente na sua escala aqui, quantos parâmetros se tem. Então isso facilita muito para que essas inteligências artificiais generativas, com poucas informações, com poucos dados, consigam produzir e gerar de fato ali as obras de arte, textos e qualquer baboseira, às vezes, que pode ser gerado também com isso. Então, quando a gente fala também de inteligência artificial generativa e LLMs, tem essa grande distinção. Porque a gente aqui está falando, por exemplo, de ChatGPT. ChatGPT é um LLM, ele é um Large Language Model, é um grande modelo de linguagem. Quando a gente fala de inteligência artificial generativa, a gente pode falar isso em diversos campos. Ela vai gerar texto, pode gerar códigos, scripts de programação, que também são textos, pode fazer traduções muito melhores do que se tinha anteriormente, mas também está lidando com texto, mas pode lidar também com música, pode lidar com voz, com imagem, com vídeos. Então, a inteligência artificial generativa, ela permeia por diversos campos e são diferentes modelos, são diferentes ferramentas que poderiam ser utilizadas.
Como que se deu a evolução dos LLMs e o porquê que isso é importante a gente entender, até mesmo para a gente entender um pouquinho como se dá o funcionamento das ferramentas e até mesmo depois para os prompts. Por isso que eu trouxe também esse entendimento mais conceitual. Ela evoluiu muito ao decorrer dos anos e a gente pode dizer lá de trás, lá na era de ouro praticamente ali, dos primórdios da inteligência artificial, que começou lá em 54 com o Georgetown IBM. A gente pode iniciar ali que eles era um tradutor que traduziu cerca de 70 frases, se não me engano, do russo para o inglês. E em 64 teve o ELIZA, né, a ELIZA, que era como se fosse quase que um LLM rudimentar, fazia já essa interação de perguntas e respostas. Na época, psicólogos até mesmo ficaram surpresos o quanto isso poderia auxiliar, inclusive naquela época. E aí a gente passa depois para uma fase de contagem de palavras. Então foi aqui onde surgiram os N-gramas, os N-grams. O que é essa contagem de palavras? A ideia é conseguir entender como que a frequência das palavras vão auxiliar para dizer e prever qual que seria o próximo da frase. Então, por exemplo, quando o N é 1, a gente tem aqui a frase This is a sentence. Então ele vai separar em unigrams. This is a sentence. Quando é 2, ele vai ser em B. Então é this is a sentence. 3 é this is a sentence. Então a gente tem aqui, por exemplo, e aí, dependendo do texto, do algoritmo, da forma como se passa, vai ser quebrado em N números, né? Independe da forma, e aí vai conseguir chegar a uma probabilidade e conseguir responder de uma forma melhor. Só que ela não tem, qual que é a limitação? Ela não tem a capacidade de entender o significado daquela palavra. É somente por uma questão de frequência, somente por estatística. A partir disso, se gerou os word embeddings. O que são os word embeddings? Basicamente, a gente vai ter palavras. Então, ali a gente tem, por exemplo, aqui, ó, gato, gatinho, filhotinho, cachorro, casas e outros parâmetros do que seria aquilo. E aí, ele vai ser vetorizado, vai ser esses números aqui, então, ali, por exemplo, entre menos 1 e 1, e vai ser um vetor, muitas das vezes, gigantesco, que vai, de fato, trazer o que significa aquela palavra de acordo com diversos parâmetros do que pode ser. Então, por exemplo, é um gato, é um humano, é relacionado a gênero, relacionado a realeza, a um verbo, a um plural. Enfim, tem esse vetor, e esse vetor, depois que ele é feito essa vetorização, esse processo de word embedding, vai ser feita uma redução da dimensionalidade desse vetor. E aí ele vai ser, por exemplo, pode ser visualizado em um gráfico. Quando você visualiza esse gráfico a partir disso, a gente consegue identificar o que a máquina identifica. Então ele consegue identificar que homem e mulher está próximo de rei e rainha. Ele pode identificar que gato ali e gatinho, filhote, eles estão mais próximos. Está um pouco mais perto de cachorro, mas está mais distante do que é. E está muito mais longe de casas. Então isso teve um ganho muito significativo em relação ao entendimento. Só que mesmo assim, ainda tem o problema do esquecimento das palavras. Então, quando passava-se um livro inteiro, por exemplo, não era possível porque lá o começo se perdia. Então, tinha essas redes neurais recorrentes, os long short term memories, tinham problemas com essas sequências longas. O que ocorreu? Como que lida com o frase e textos muito extensos, livros, enfim. Aí que veio o Transformer. O Transformer, basicamente, ele tem um mecanismo ali de atenção, self-attention, e utiliza de processamento paralelo. Então, basicamente, o que ele faz? Ele passa por esse encoder, faz esses word embeddings, tem também eles chamam aqui de positional encoding. Basicamente, o que é? Você tem a frase lá, por exemplo, os livros são para serem usados. Os livros, eles têm um posicionamento dentro da frase e o quanto que as palavras têm de importância para a frase inteira. Ou mesmo cada palavra para um livro, cada frase para um livro. E a partir desse positional encoding, consegue fazer uma indexação, né, para cada palavra e, ao mesmo tempo, ter um processamento paralelo. Por isso que a tecnologia avançada conseguiu permitir todo esse avanço que a gente tem. Ao mesmo tempo que está se gerando, ela conseguir ter todos esses dados e essas informações e esse mecanismo de self-attention para conseguir
priorizar e entender o que é de fato significativo e se aproximar muito da leitura e da interpretação, do entendimento humano sobre aquele texto. A partir disso é feita uma decodificação e aí é feito o produto de fato ali do transforming, da inteligência artificial. Eu não posso deixar aqui de trazer alguns problemas e grandes problemas que a gente tem aqui em relação a isso da inteligência artificial generativa. Então, ela depende dos dados de treinamento. Então, a inteligência artificial generativa, ela foi baseada no que a gente se teve, do que a gente tem de dados na internet, no que a gente tem de dados na web. Então, os vieses que o ser humano e a nossa sociedade possui, ele vai continuar permitindo. Vem passando por diversas melhorias, mas de qualquer forma, ele faz parte da nossa cultura. É meio que um esboço, de fato, daquilo, uma caricatura do que aquilo que a gente reproduz. Ele tem comportamentos imprevisíveis. Vocês já devem estar acostumados com esse termo de alucinação. Então, às vezes você vai colocar alguma coisa e a inteligência artificial generativa alucinou, respondeu qualquer bobagem ali porque ela não tem conhecimento. E também tem as questões éticas que se traz de tudo isso. A gente está se discutindo, é uma outra discussão, que daria um treinamento completo só sobre isso, mas ainda é algo que ainda está se trazendo, principalmente quanto à autoria, a plágio, a responsabilidade sobre aquele conteúdo, e ao mesmo como que essas inteligências artificiais generativas foram treinadas e conseguiram ter esses dados. Algumas permitem e abrem isso, outras não abrem, mas enfim. Hoje em dia o que a gente se tem é que são ferramentas que podem nos auxiliar, mas quem está assinando de fato sobre aquilo é o ser humano. Você pode até utilizar uma inteligência artificial generativa, não é cientificamente os editores e toda a comunidade científica já caiu que não é para ser colocado o ChatGPT como autor, o Gemini como autor, mas sim é só somente citado como uma ferramenta utilizada. Trazendo isso para a nossa área da biblioteconomia. Tem diversos estudos que estão trazendo essas questões e como que isso pode ser utilizado para a nossa área. Então, como que a gente pode otimizar processos, melhorar os serviços, enriquecer a experiência dos usuários em bibliotecas. A IFLA, eu trago aqui algumas considerações da IFLA que trouxeram em 2024. A IFLA tem algumas documentações, ainda que de forma muito geral e realmente norteadora pelo tema, por mais que ainda é recente, né? Então a gente tem ali a explosão do ChatGPT em 2022, a sociedade ainda nem regulamentou, a gente ainda está passando por diversas questões dia a dia devido à robustez que essa nova tecnologia traz e como os avanços têm sido exponencialmente rápidos, né? Está sendo muito veloz. Então ela traz trazer resumo simples, gerar metadados de descrições de materiais, focar em comunicações de documentos de políticas, marketings direcionados, realmente para otimizar o trabalho ali da escrita, da síntese, mas ela sempre criva que seria ali uma ferramenta à parte, somente. Não é para ser designado todo o processo para aquilo. O ser humano sempre é muito importante no processo. Ela traz algumas oportunidades e desafios. Trago aqui também as considerações de um outro autor ali, de alguns outros autores de um trabalho que corrobora junto com o que a IFLA traz. Então, quais seriam as oportunidades? A gente tem um serviço de referência a todo momento. Então, a gente poderia ter suportes personalizados, ter inteligências artificiais muito mais específicas, que eu vou trazer ali um pouquinho mais para frente, algo que já está sendo trabalhado. Recuperação da informação se torna muito mais eficiente, muito mais precisa, com todo esse contexto que a gente consegue trazer e diminuir o ruído da informação ali no meio. Consegue trazer previsões de demanda, gestão de acervo. Aqui eu acredito que seja algo já suportando modelos mais clássicos de machine learning, porque não é que substitui machine learning, deep learning ainda vai ser utilizado em contextos mais específicos e a inteligência artificial generativa vai complementar. Então vão ser ali pequenas partes de um robô grande que pode auxiliar.
personalização de usuário, recomendações de leitura, outras tarefas. E aí a IFLA também traz essa questão da alfabetização e inteligência artificial. Por quê? A gente passando por todo esse volume aqui, que a gente já vem com essa explosão informacional há décadas, agora com a inteligência artificial e com a geração de novas informações, se faz um uso muito específico do profissional bibliotecário, dos profissionais da biblioteca, auxiliarem os usuários a compreenderem esse mundo, as técnicas de uso, as orientações éticas do que se traz e de como que deve se portar, muitas das vezes em alguns aspectos, como que utiliza, quando utilizar, quando não utilizar. Então, o profissional da informação aqui se faz de forma essencial para com esse advento dessa nova tecnologia. Tem alguns desafios também, que eu já trouxe algumas coisas, como vieses dos algoritmos, tem a questão da privacidade dos dados. Quando a gente está lidando com essa questão de a gente estar utilizando o ChatGPT, ele está ali, ou mesmo o Gemini, de forma não paga. Quando você paga isso, é possível de você utilizar, e, por exemplo, está na documentação do Gemini, se você pagar a API, você utilizar, eles se isentam que eles não vão utilizar isso para treinamentos. Quando você utiliza de forma gratuita, você está auxiliando a própria inteligência artificial terem mais dados e nessa experiência que ele está tendo com você, dele melhorar a própria inteligência artificial. Então, é recomendado não colocar dados sensíveis, dados que possam ser vazados, e aí isso cabe muito a cada um dos indivíduos. Então, o papel do bibliotecário aqui é um grande desafio em relação do que desse mundo novo que a gente está em processo de transformação, dessa importância da curadoria, a importância da avaliação e da mediação da informação desse aspecto. Aqui eu trago aqui algumas outras considerações de algumas ferramentas, algumas ideias do que podem ser vistos. Eu vou falar mais para frente ali do Dimensions Research GPT, e basicamente ele usa essa técnica por detrás. Então, quando a gente fala de alucinação e de inteligência artificial generativa, é possível da gente conseguir melhorar e customizar essa tecnologia. Não é algo simples, é uma técnica muito mais robusta e tem vários detalhes no meio disso, mas em linha muito simples, de uma forma ainda muito superficial. Eu vou trazer aqui o conceito do RAG, né, em português simples aqui, que é Retrieval Augmented Generation. Basicamente, o que ele faz? Você vai ter documentos, que é feito aquele embedding, e aí é salvo em um banco de dados aqueles documentos todos vetorizados, e aí vai ter um contexto daqueles documentos que podem ser, ele pode ter partes daqueles documentos, inclusive. Por exemplo, só um parágrafo de uma tese, só um parágrafo de um artigo, só os resultados, só o abstract, enfim. E você vai ter depois, e ele vetorizado dentro do banco de dados. E aí você vai ter o usuário. O usuário quer saber, por exemplo, eu quero saber sobre acordos transformativos e ciência aberta. E eu vou escrever assim, eu gostaria de saber mais sobre acordos transformativos e ciência aberta. O que o procedimento vai fazer? Ele vai pegar o que eu escrevi em linguagem natural, transformar em um embedding, fazer uma vetorização, associar o que eu perguntei, o meu vetor, com os vetores dos documentos e ver o quão próximo, igual naquele gráfico que eu trouxe em relação às palavras, o quão próximo ele está. A partir disso, ele vai selecionar temas que são próximos do que eu estou procurando e aí sim fazer dentro desse banco de dados vetorizado, puxar e daí me entregar para que possa ser feita uma resposta, e aí vai passar pelo outro mecanismo da inteligência artificial generativa de criar um texto baseado nessas informações e me gerar respostas mais adequadas. Em forma muito simples, basicamente seria isso o RAG, que aí a gente vai ter, eu vou trazer um pouquinho mais para frente ali depois. Aqui a gente também tem, vou tomar um gole de água aqui. Eu trago aqui também o manual criado por autores da Universidade de Granada, na Espanha. Eles criaram, está no Zenodo isso, está nas referências, inclusive, depois vocês podem consultar. Eles criaram um guia prático para exemplos de instruções que as bibliotecas podem utilizar. Desde traduções de documentos, auxílio em planejamento estratégico, auxílio em marketing, trazem algumas questões éticas. Ele está em espanhol, mas é muito simples também. Eles colocaram links, até inclusive para prompts prontos já,
utilizando o ChatGPT. Então, é algo muito legal de se ler para quem se interessar, ter algumas ideias, trazer isso para o dia a dia. Então, aqui tem um exemplo, né, de como que ele traz. Então, por exemplo, alfabetização informacional e formação do usuário. Então, trazer ali, até mesmo desenvolver treinamentos, a utilizar e formatar coisas que poderia levar um tempão, e aí ele traz ali algumas ideias de como que pode ser feito. Partindo agora para a segunda parte, falando das ferramentas e dos ajustes. O que é um prompt, né? O prompt da palavra ali em si, específica ali, basicamente é quando a gente poderia abrir o terminal ali do DOS ali, do Linux, e digitar o prompt ali do computador. Basicamente, o que se seria é a escrita ali com a máquina. Então, é o que a gente vai fazer, é a instrução de texto do que você está conversando com a máquina, com a inteligência artificial, para ter uma resposta de acordo com um definido contexto. Então, por exemplo, qual que é a capital da França? Ou mesmo, escreva um poema, receba o artigo, o seguinte artigo em 3 frases. Aí você vai lá, coloca o artigo, ele vai lá e vai te resumir. Aí eu vou trazer agora aqui algumas considerações, primeiro de forma geral, e depois com algumas técnicas mais específicas. Me baseei principalmente, tem um livro, que inclusive eu recomendo, quem quiser ler, ele é mesmo quem não é da área de tecnologia, ele é super palatável para a leitura e para o entendimento ali de toda essa área da inteligência artificial generativa. O Carraro, ele conseguiu organizar todos esses princípios. Então, qual que é o primeiro ali? Clareza e concisão. Você vai precisar ter uma linguagem direta com a inteligência artificial e não vai ser subjetivo ou ser complexo. Por exemplo, você não vai fazer. E eu meio que queria saber, tipo, se você pudesse me dar algumas ideias sobre, sei lá, história brasileira, sabe, algo assim, não fica adequado. Agora, você colocar resumo os principais movimentos literários da história da literatura brasileira, aí fica muito mais adequado. Ou mesmo, um contexto suficiente. Você precisa trazer contexto para ela. Não adianta nada eu falar, é como se eu falasse para você algo assim, por exemplo, faça um resumo. Fazer um resumo sobre o quê? Então, resuma o seguinte artigo sobre a história da imprensa no Brasil. 2 pontos, e aí você coloca, tem até algumas técnicazinhas ali, e depois eu vou passar, de você adequar e deixar isso adequado para a máquina entender aonde começa, aonde termina. São questões muito sutis, que é como se você estivesse conversando realmente com um ser humano ali e falando, aqui começa, aqui termina. Você precisa ser muito bem claro e estruturado para ter bons resultados. Restrições claras também. Você precisa trazer qual que é o tamanho, formato, tom, estilo, o N coisas que você quer daquilo. Por exemplo, escreva uma história. É capaz que a inteligência artificial até mesmo escreva uma história para você ou te pergunte, você quer uma história sobre o quê? Porque hoje em dia ela também já faz isso. Então você vai lá e se coloca, escreva um conto de ficção científica com no máximo 500 palavras, ambientado em Marte, com um protagonista robô e um tom esperançoso. Então ele já tem informações suficientes para que com o que ele tem de bagagem conseguir reproduzir. Instruções passo a passos. Você listar, decompor as tarefas se torna muito mais fácil. Eu até brinco que, por exemplo, se no trabalho você passa você vai conversar com uma outra pessoa, você gerencia outras pessoas e você passa para ela, olha, eu preciso disso, e passa tudo de uma vez só, é capaz que a pessoa em algum momento ela se embanane, ela não saiba exatamente, ela se perca. Agora, se você listar para ela claramente o que é que você precisa, que precisa ser feito, com maior probabilidade, ela vai fazer aquilo de uma forma mais adequada, se ela não tiver o processo claro. Então, por exemplo, planeje uma viagem para Londres, ele vai até te responder. Agora, se você listar para ele detalhadamente, liste os principais pontos turísticos de Londres, já isso num prompt só. Crie um roteiro de 5 dias, incluindo 2 pontos turísticos. Estime o custo total da viagem, considerando passagens aéreas, hospedagem e alimentação. Então, ele vai fazer o primeiro, já pensando no que tem do segundo, para depois fazer o terceiro, e aí vai ser muito mais adequado ali. Explicação passo a passo. Então, isso também é importante, porque, por exemplo, agora já evoluiu bastante, mas logo no comecinho, lá em 2022, se você passasse uma equaçãozinha para a inteligência artificial generativa, ela ia errar. Hoje em dia já está com alguns ajustes que está mais adequado, então, até mesmo se você, inclusive, passar essa equação, é possível que ele te responda de forma adequada, dependendo do tipo de LLM que você está conversando. Então, se você colocar, resolva essa equação, 2x mais 5 igual a 5, igual a 11. Ok, é errado.
Agora, se você passar, resolva essa equação, tal, explicando cada passo do processo, o que ele vai fazer? Ele vai decompor. Ele vai pegar ali, o 5 eu passo para o lado de lá, vai ficar negativo. Tá, segunda parte, agora eu pego o x, eu isolo o x. E aí ele vai decompor isso, e aí com ele decomporno devagar, fica mais simples e fácil para ele chegar numa conclusão correta. Sexto ponto, justificativas. Então, se você trazer assim, justifique sua resposta, ela vai ajudar a própria inteligência artificial refletir sobre os seus pontos, os seus próprios pontos. Isso já é um mecanismo que, por exemplo, o DeepSeek, o ChatGPT, o Gemini, eu não estou lembrado agora se já tem, mas o DeepSeek e o ChatGPT, eles já têm esse mecanismo, inclusive, de uma forma mais facilitada para você clicar ali, para ele refletir. Inclusive, fica muito mais, até legalzinho de você ver como que está funcionando por detrás. Então, ele faz questões para ele mesmo, é como se fosse problematizações a respeito da sua pergunta, que aí ele vai raciocinar em cima. Mas de forma simples, no prompt, basicamente, cafeína é prejudicial para a sua saúde? Errado. Discuta os potenciais benefícios e malefícios da cafeína para a saúde, justificando suas considerações. Então, cada consideração que ele fizer, ele vai pensar para te responder. Isso melhora a qualidade do prompt. Sétimo, múltiplas respostas e seleções. Então, você, às vezes, quer gerar alguma coisa criativa, alguma coisa nova, o que você pode fazer? Várias respostas para IA. Então, eu quero um título novo, eu quero uma legenda nova, eu quero algo novo. Gere 3 títulos e escolha melhor. Então, ele vai gerar ali para você e vai te estruturar. Então, agora você só escrever. Escreva um título para o meu artigo, ele vai te dar o primeiro. Às vezes ele pode até te dar alguns outros, mas ele não vai ter esse crivo, já que você está pedindo e sendo mais detalhista. Agora eu vou trazer as abordagens assim, que de certa forma ele puxa alguns agrupamentos dessas, mas ele traz em nomes mais adequados que já estruturaram do que a literatura científica vem trazendo e estruturando. Então a gente tem o zero shot prompt, a gente tem o one shot, o few shot, pouco shot ali, pouco prompt. A gente tem o chain of thought prompt, que é a questão do próprio, é uma cadeia de pensamento, e a gente tem a combinação ali do primeiro com o terceiro, o zero shot chain of thought, que é basicamente como se fosse ali realmente um ser humano ali de olhos vendados sem saber, desenhando ali o processo. Então, o que é o zero shot? É quando você faz uma pergunta e você só quer saber baseado no que aquela inteligência artificial tem para te dar como conhecimento. Então, quando que você vai usar? Coisa simples. Traduções ou outras coisas. Qual que é o problema dele? Ele pode ser impreciso ou irrelevante para alguma coisa mais complexa. Então, por exemplo, eu coloquei aqui, traduza para o português brasileiro, viu como eu fui mais detalhado, mas você poderia também trazer alguma coisa como PTBR, sabe aquela sigla? PT-BR, funciona também. Aí eu trouxe uma frase em russo, que o que é essa frase? Os livros são feitos para serem usados. Então, ela traduz isso de forma simples. Few shot prompt é quando se dá ali uma pequena adequação ali para ela. Então, quando que você vai utilizar? Tarefas um pouco mais complexas, que aí vai conseguir ajudar. Só que ainda assim, ela pode ser, a limitação dela ainda pode exigir ainda um raciocínio ainda mais profundo para tarefas muito complexas. Então, por exemplo, classifique o sentimento. Aí eu dei o exemplo para ele. Este filme é ótimo, é positivo. Odeio este filme, é negativo. Este filme é mediano, é neutro. Tá, agora classifique. O filme foi legal. Ele já vai dar logo o que é positivo, negativo ou neutro. Ele deu positivo. O Chain of Thought Prompt. O que a gente tem ali? Tarefas que exigem lógica. Então, quando você precisa que ela... É aquela questão do raciocínio e da justificativa. Quando você precisa que ela pense com aquilo, você precisa que ela responda. O problema disso é que você vai escrever muito, você vai precisar ter um prompt enorme, e eu já vou chegar lá, mas prompts muito grandes ou muito curtos, tudo isso envolve os custos também, que em algum aspecto, quando você vai desenvolver uma aplicação mais específica, isso vale a pena entender e ver exatamente o que é mais adequado de acordo com aquela situação. Por exemplo, então eu passei um problema de lógica ali de uma operação aritmética. Então Maria tinha 5 maçãs e deu duas maçãs para o João. Quantas maçãs Maria tem agora? Já coloquei a resposta, colocando com a operação de como que funciona. Então Maria tinha 5 maçãs, deu 2 para o João, coloquei 5 menos 2 é igual a 3. Maria tem 3 maçãs agora. E aí eu coloquei a pergunta.
Quando eu coloquei a pergunta, ele já me deu a resposta fazendo da mesma forma como eu fiz e adequando o pensamento ali da lógica e da dedução de como que foi. A gente tem o outro que é o Zero Shot TF-DOF. Então, o que é basicamente aquela questão do explique seu raciocínio, justifique sua resposta. Ele é útil quando você, por exemplo, tem muitas questões ali, e só que você quer que ele fique amarrando sempre como que é feito todo aquele problema. Ela ainda pode, qual que é a limitação dela? Ela ainda pode ter dificuldade em raciocinar sem um exemplo claro do que aquilo que você está comunicando com ela. Principalmente se for algo muito específico, muito detalhado, muito contextual. Por isso que contexto é sempre muito importante quando você está lidando com inteligência artificial generativa. Então, por exemplo, eu trouxe aqui um exemplo um pouco mais próximo da nossa área. Nossa biblioteca está lançando um novo serviço de empréstimo de e-books. Como podemos divulgar esse serviço para a comunidade? Planeje uma estratégia de comunicação explicando o seu raciocínio. Aí ele me deu uma explicação, ali deu uns 8, eu só cortei aqui, mas para divulgar, aí é sempre verboso as inteligências artificiais generativas, principalmente quando você coloca para explicar, porque aí ele vai explicar o raciocínio dele de como que ele chegou naquilo, mas ele sempre define em questões mais específicas. Então, por exemplo, definição do público-alvo, mensagem central, e aí ele vai te dar os passos a passos. Algumas outras técnicas que podem ser consideradas ali um pouco mais avançadas em relação àquilo. É o Least to Most Prompt, né, do pouco para o mais prompt, Chain of Verification e o Self-Consistency, que nada mais é que é uma cadeia de verificação e a autoconsistência em relação do que aquilo que a inteligência artificial está te falando. O Least to Most Prompt, basicamente é você você dividir ela em subtarefas. Então você vai ter uma tarefa complexa, que você vai gerar uma pergunta, vai ter uma resposta, vai gerar uma pergunta, vai ter uma resposta, e aquilo, essa adequação, é como se fosse uma conversa realmente, vai ter no final um resultado com maior qualidade. Não é só você jogar lá em 1, 2 prompt, às vezes você tem um resultado. Às vezes você precisa ter uma linguiçona que acaba gerando ali de 10, porque você vai adequando, é como se você estivesse realmente conversando com uma pessoa e a pessoa te dando possibilidades. Pode ser problemático muitas das vezes quando em aplicações mais longas, porque precisa ser cuidadoso com essas tarefas e pode ser também demorado. Então, por exemplo, eu posso ter um prompt inicial, liste os principais serviços da biblioteca, aí ele listou. Agora, considerando esses serviços, faça uma breve descrição de cada um, voltada para um público que nunca utilizou. Ele responde. Agora, organize essas descrições em um guia passo a passo, mostrando como o novo usuário pode se cadastrar na biblioteca, começar a utilizar. Aí ele gera. E aí, agora, revise esse guia e formate para que seja claro, conciso e fácil de entender para o novo usuário. Por exemplo, eu trouxe um exemplo aqui muito, muito simples, mas assim, de como que se dá essa relação. Cadeia de verificação. Nada mais é do que você querer que não ocorra uma alucinação. Então, se você quer que garantir que ela está lidando e não está alucinando no meio do caminho, você pode colocar perguntas mais adequadas. Só que perguntas de verificação para você entender se ela não está alucinando. Pode aumentar o tempo, o consumo dos recursos, os tokens, que eu já vou falar. Então, por exemplo, quem foi Paul Otlet? Aí ele me traz uma biografia do Paul Otlet. E aí eu posso fazer algumas perguntas. Em que ano o Paul Otlet nasceu? Aí ele vai se perguntar de novo, aí ele pode ser que ele fale 2 informações erradas. Você já sabe que tem alguma coisa errada. Quem criou a classificação decimal universal? Se no texto lá ele trouxe que foi, por exemplo, Paul Otlet criou a CDD. Tá errado. Quem iniciou a bibliometria? Foi Paul Otlet. E aí você pode trazer essas informações. A autoconsistência. O que basicamente seria ela ali? É você ter respostas objetivas, mas múltiplas. Então, isso pode ser feito, de certa forma, pode ser mais simples, isso em mecanismos de sistemas, que via API vai ter, e aí você consegue estruturar um sistema ali. Ou você pode fazer isso mesmo com várias abinhas ali que você está no seu navegador, inclusive. Então, você às vezes quer obter uma única resposta e você saber qual que ficaria mais adequada, porque cada resposta que se dá, devido a ela não é sempre pelo mais provável que ela vai te responder, ela tem uma aleatoriedade nessas respostas, então a resposta nunca, ou por exemplo, 90%, 95% das vezes é da mesma forma. Ainda mais que tem outras configurações a respeito que eu vou passar também
daqui a pouquinho. Então eu faço algumas perguntas e aí eu falo, ó, qual o número de classificação, administração do lar e familiar? Passo na outra, passo na outra, passo na outra. Aí você vai ter ali, por exemplo, de 4, 3 responderam a mesma coisa, você tem ali uma adequada, por exemplo. Tokens. Então, passamos ali pelas técnicas dos prompts, eu vou falar um pouquinho de tokens por que eles são importantes, principalmente quando você vai identificar os custos, identificar em relação o que esses sistemas podem fazer e por que eles são importantes. Os tokens nada mais são do que as unidades dos textos processadas e transformadas em números. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, a biblioteca é um organismo em crescimento. Eu tenho 8 tokens com 43 caracteres. Então, A é um token, espaço, biblioteca é outro token, o espaço é o espaço 1. Aqui ele está praticamente pela palavra e pelo espaço, pela pontuação. E ela nada mais é do que uma lista ali com aqueles índices posicionais numéricos em relação a isso. Se diferencia isso minimamente para os modelos. Então eu peguei aqui, eu utilizei isso daqui do Tokenizer, tem um site aí, você joga Tokenizer, você inclusive vai ver isso, essa ferramenta é gratuita. E aí dá para você ver, por exemplo, o GPT, aqui o 4O aqui, o 4O mini ali, ele é diferente, por exemplo, do 3,5. Tinha 8 tokens e o anterior tinha 11. Então ele já dividiu biblioteca em A, bíblio, pegou ali pelo radical, oteca diferente. É um orgânico, aí modifica isso também. E isso é importante até mesmo para quando você vai verificar em sistemas mais complexos, enfim, vai depender muito da aplicação. Temperatura. Temperatura é algo que a gente vai lidar um pouco mais, até mesmo nos mecanismos de prompts, quando a gente lida. Eu vou até passar aqui com o Google AI Studio para a gente verificar. Mas basicamente o que a gente tem? De 0 a 1. E ele vai ajustar a previsibilidade das respostas. 0 é mais previsível, 1 é mais criativo. Se você quer coisas que não alucine muito, que não seja tarefas muito mais operacionais, padrões, você vai jogar mais próximo de 0. Talvez não seja adequado você colocar em 0, porque ele vai ficar talvez muito rígido. Deixa sempre ali no meio. Ou se você quer que ele crie um texto literário, você quer que ele crie um texto, ou mesmo para você trazer e criar, você deixa muito mais próximo do 1. Top P. Aqui a gente vai estar lidando com a aleatoriedade de como que aquelas respostas, aqueles tokens vão ser programados. Você lembra quando eu falei que em relação àquilo, ela nunca é sempre pelo mais provável? Então aqui dá para você controlar isso também pelo top P. Então eu posso obter as respostas mais coerentes e relevantes só controlando além da temperatura. Então eu posso ter aqui é um exemplo só didático. Eu gosto de livros sobre. Então eu vou ter ali, eu posso ter livros de história, aventura, ficção científica, esportes, dinossauro, e a probabilidade de história é 35%. Aventura, 25%. Tá, mas se eu colocar o top P em 0,8, ele vai pegar os que tem os 80% mais provável, que é história, 35%, mais aventura, 25%, mais ficção científica, 20%, 80%. Esporte, dinossauro e trucor, ele já vai desconsiderar. Se eu colocasse uma probabilidade de 90%, ele só ia pegar, por exemplo, ali os 2 primeiros ali. Trazendo em escrita. Então, isso nos facilita no dia a dia ali, de uma forma muito mais prática, até com a gramática e com a ortografia. Coisas que passam pela nossa leitura, às vezes a gente tem que escrever muito rápido, tem 3, 4, 5 coisas a fazer, você pode utilizar isso como uma ferramenta ali que te ajuda a você revisar. Então, por exemplo, você pode colocar revise e corrija a gramática e a ortografia desse texto. E aí eu coloquei 2 pontos, eu coloquei 3 aspas duplas. Isso é uma técnica muito importante e muito interessante para você delimitar o que você quer e a inteligência fazer isso. Poderia ser aspas simples, poderia ser hífenzinhos. O 3 aspas duplas é algo mais padronizado e mais comum, vai entender e vai funcionar de forma adequada. E aí ele vai trazer para você ali a informação com a gramática correta. Você pode trazer também com clareza e concisão. Isso é algo que também se torna simples. Às vezes tem alguma coisa que está confuso, é meio complexo. Então você pode auxiliar isso e até mesmo esclarece e te ganha tempo quando você está precisando fazer várias outras coisas ao mesmo tempo e diversas tarefas. Então torne esse texto mais claro e conciso, eliminando redundâncias e simplificando frases complexas. Coloquei o texto ali, que estava muito mais complexo, e aí ele deu o textinho mais adequado.
As inteligências artificiais generativas e com o advento dela, depois que você começa a utilizar, inclusive, para quem utiliza e lida com ela ali diariamente, fica muito mais simples e até fácil de você identificar. Nunca dá para a gente afirmar com toda certeza, mas você vai ter uma probabilidade que aquele texto foi escrito com IA. Por exemplo, uma das palavras que eu identifico que possivelmente aquele texto passou por uma inteligência artificial generativa é o crucial. Então, muitas das vezes, quando você pede para ele trazer um resumo, ele sempre vai trazer crucial, ele é muito enfático, ou ele é muito marqueteiro, vamos dizer, ele é muito positivo, assim. Então, ele sempre, tudo muito importante. Então, às vezes, você ajustar, muitas vezes, no seu prompt inicial, o tom que você quer, evitar certas palavras, vai te trazer um ganho de tempo também para você evitar certos probleminhas ali do que você pode gerar com o texto passado. Moderação de advérbios. Então, às vezes, por exemplo, sugira alternativa para o uso excessivo de advérbio nesse texto. Então, o novo produto foi extremamente bem recebido pelo público, que reagiu muito positivamente ao seu lançamento. As vendas iniciais foram excepcionalmente altas, indicando claramente que a campanha de marketing foi incrivelmente eficaz. Há um texto horroroso ali, e aí ele vai te trazer algumas sugestões ali de como que pode ser isso de uma forma mais simples. Então, ele vai te dar opção 1, ênfase no resultado. O novo produto teve uma recepção extraordinária, as vendas iniciais dispararam, confirmando o sucesso da campanha de marketing. Reação no público, ênfase na campanha, enfim. Vai depender de como que você vai passar ali, das sugestões que ele vai te trazer. Também pode adaptar de acordo com a linguagem e o tom de diferentes públicos. Então, por exemplo, vou só tomar mais um golinho de água. Por exemplo, você tem aqui linguagem infantil. Então, reescreva esse texto. Você tem um novo serviço para a biblioteca. Escreva esse texto para crianças com um vocabulário simples e frases curtas. E aí você coloca o texto aqui sobre o novo serviço para a biblioteca. Você tem uma comunicação infantil. Linguagem acadêmica. Eu quero agora colocar esse serviço. Reescreva esse texto para um público acadêmico com terminologia precisa e tom formal. Ele vai gerar. Linguagem para as redes sociais. Adapte esse texto para as redes sociais da biblioteca com uma linguagem formal, emojis, hashtags, elefantes. Enfim, e ele vai readequar aquilo para você, que você ganha muito mais tempo do que às vezes você ficar pensando, enfim, sobre aquilo. Algumas ferramentas que eu trago aqui essenciais de inteligência artificial generativa. Vou trazer, até mostrar aqui alguns mecanismos que se tem, mas a ideia é vocês depois, caso vocês realmente trazerem ali, testarem e verificarem o que pode ser utilizado. Caso no dia a dia alguém tenha alguma dúvida também, queira conversar comigo, passar do curso, enfim, estou sempre aberto ali para a gente conversar. Vou falar um pouquinho do Dimensions Research GPT, que é uma ferramenta criada pela Dimensions, a base de dados que a gente assina aqui na Unicamp dentro do GPT. Vou passar pelo Gemini, principalmente via Google IA Studio. Eu não posso deixar de falar também sobre a nossa plataforma da Unicamp. A Unicamp criou, utilizando inteligência artificial generativa, diversas já ferramentas muito mais específicas ali para vocês. Então, principalmente, quando a gente tem inteligência, a gente quer tarefas mais específicas. Então, eles já fizeram toda uma engenharia de prompt mais adequada para você. Quero só traduzir textos. Então, você sobe aquele documento ali, você não precisa fazer um prompt, você não precisa colocar um documento, principalmente se tiver dados sigilosos, principalmente ideal que se utilize a plataforma da Unicamp para que você não se isente ou mesmo não tenha que pagar via uma API para que aqueles dados não sejam... Não, utiliza ao da Unicamp. Tem de análise de dados, tem diversas outras questões que a própria Unicamp disponibilizou. Então, antes de entrar na parte 3, eu vou parar aqui, vou compartilhar agora minha outra tela. Então, eu estou aqui com o ChatGPT. O meu ChatGPT aqui ele é preto, mas você pode colocar ele vir aqui em cima, você pode transformar ele em tema claro, e isso é um gosto pessoal mesmo, fica a seu critério. E aí aqui você pode utilizar. Então, você pode subir ele agora, ele pode subir também. Você pode desligar o seu Drive ou OneDrive, carregar do seu computador documentos, PDFs, vídeos, áudios, enfim. Você pode escrever aqui o seu prompt. Provavelmente todos que estão aqui já utilizaram essa ferramenta. Você pode utilizar outros modelos, se você quiser
pagar, etc. Esse mecanismo de procurar na web é recente, não tanto, mas é recente, que aí ele se liga de fato na web e ele vai basear as respostas dele em cima de blogs, de textos, de jornais, enfim, do que ele encontrar. E se você passar para ele um link e clicar nesse botão, ele vai acessar esse link para trazer a informação para você. O raciocínio é aquele mecanismo que eu trouxe, que aí ele vai fazer alguma pergunta em relação àquilo. E aí tem as imagens, a tela, tem até o advento agora hoje em dia aí do que está na trend no momento nas redes sociais, das fotos sendo transformadas, você pode colocar aqui. Ele vai te dar as primeiras respostas com o modelo for zero, ou for all, e depois ele vai te trazer os outros mecanismos que são gratuitos. Então, no primeiro momento, ele vai te dar o pago, só é aquele modelo de sistema freemium, né? Te adoça a boca, daqui a pouco tira para você pagar. Eu, particularmente, não pago, não vejo sentido em pagar essa ferramenta. Tem como você ter um chat temporário. Quando você faz aqui algumas perguntas, depois é possível de você compartilhar isso. Então, por exemplo, crie um modelo de curso sobre IA generativa para profissionais da biblioteca. Ele vai gerar aqui um monte de beabá, e aí ele vai gerar e vai te trazendo aqui as informações. Eu vou fechar aqui enquanto ele gera. E aí aqui, ó, gerou aqui. Eu posso partilhar isso com uma outra pessoa. A pessoa pode... Tá carregando aqui, tá meio devagar. Acho que é por causa que ele também ainda está escrevendo ali. Dá um ESC aqui. Ah, pronto, foi. E aí eu posso compartilhar isso e duas pessoas interagirem e tá interagindo ali. É um mecanismo interessante. Você pode arquivar mudar o nome aqui de como tá, e você ter esses prompts já específicos. Então, você já montou todo um prompt bonitinho ali que você utiliza já sempre. Você pode ir lá e sempre só repetir. Você já tem um modelo, fica naquela mesma thread ali em relação das coisas que você já perguntou, ele já vai estar mais adequado para a sua atividade. Você pode arquivar ele vai ficar arquivado ali na sua pastinha, já mostra, e você pode simplesmente eliminar ele e ficar. Tem mecanismos de fala, eu particularmente não utilizo, mas é muito de gosto pessoal. E aí aqui você tem aqui, ó, por exemplo, você pode personalizar o seu chat GPT, então você pode colocar aqui qual que é o seu nome, como que você quer, qual que é a sua profissão, quais as características que ele deve te responder, como que é a forma, então ali, ó, que ele seja conversador, espirituoso, sem rodeios, cético, geração Z, enfim, alguma coisa que você queira trazer sobre seus valores, seus interesses, como que ele deve responder sempre. Isso daqui você pode ativar para que ele sempre fique adequado para novos chats. Então, são mecanismos aqui muito importantes. Inclusive, eu vi hoje uma publicação no LinkedIn falando sobre um novo paper que saiu, que somente com essas adequações da persona, o GPT-4, 4 ou 4,5, acho que foi o 4, ele conseguiu passar no teste de Turing, que colocou uma inteligência artificial, colocou um humano, colocou 2 humanos, e perguntou para as pessoas interagirem e saberem se aquilo era humano ou não. Mais de 50% das pessoas acabaram falando que pela inteligência artificial ele era de fato humano. Então ele passou, a inteligência artificial já está conseguindo, com adequações ali, principalmente se você colocar que ele fale com gírias, que ele tem alguns erros ortográficos, muitas das vezes o ser humano vai duvidar se de fato foi uma máquina que fez aquilo, porque está muito mais próximo do erro humano. Então isso já é até um ponto de reflexão que eu gosto de fazer, principalmente que o muito perfeito, muitas das vezes, não é aquilo que o ser humano valoriza, mas sim ter alguns defeitos, mas isso fica mais para o final. E aí, ainda aqui, nas configurações, você pode ter definições. Das definições, tem utilizar o código sempre como analista de dados, sugestões, de novos chats. Então, às vezes, ele vai te responder alguma informação, ele vai te dar duas informações e vai falar assim, você prefere mais esse ou mais aquele?
e porque você está ajudando a OpenAI a adequar, inclusive, o método dele, e você ganha com isso respostas mais adequadas também. Seus chats arquivados ficam aqui, você pode arquivar tudo, você pode eliminar tudo, você pode sair da sessão, deslogar para outra pessoa logar. Na personalização, você pode ter instruções aqui personalizadas, que é aquela tela que a gente voltou, e você pode ativar a memória. Na memória aqui, você pode ter, aí você vai conversando com ele, em algum certo momento, ele vai falar. Então, por exemplo, eu posso conversar aqui e falar assim, olha, eu pessoalmente, Francisco, não como carne. Então eu posso perguntar aqui para ele, me dê opções de pratos vegetarianos que eu posso fazer para jantar rapidamente. Estou no mercado e quero comprar algo rápido. Ele vai me dar uma lista e ele já vai falar assim, olha, o Francisco é vegetariano e ele gosta de pratos rápidos. Vai ficar aqui. Em algum outro momento, se eu perguntar para ele, ele vai me responder novamente. Tem algumas questões aqui da voz mesmo, quem que gostaria, o controle dos dados em relação a você exportar ali os seus dados, se você quer que compartilhem os dados com outras pessoas. E aí aqui já é uma questão de você gerar e você criar os seus próprios GPTs, isso ficaria para um outro momento, um outro curso, mas aqui é para você realmente gerar esses GPTs, que é o que eu vou passar pelo Dimension GPT já, mas precisaria ter acesso à versão paga também. Tem os apps ligados e o mecanismo ali de sessão de autenticações e de validações. O Dimensions Research GPT, eu vou passar agora para ele. Basicamente, ele tem aqui algumas informações, ele fez aquela técnica do RAG e está ligado na base de dados. Então, por exemplo, você pode utilizar isso, inclusive os alunos, as pessoas podem utilizar, de uma forma geral em relação a todas as informações, todas as informações em relação a um novo tema. Então, por exemplo, eu não sei nada sobre acordos transformativos. Eu gostaria de entender mais sobre acordos transformativos no contexto da ciência aberta. Você pode me trazer um resumo? E aí eu vou dar um OK. Ele vai fazer a comunicação e vai perguntar, o Research GPT quer falar com a API, permite? Você pode permitir, inclusive você pode falar para ele nunca mais perguntar isso para você. E aí aqui, ele veio aqui e colocou, acordos transformativos de ciência aberta, é a query que ele fez, vetorizada para os documentos dele. Então ele foi lá e traz, acordos transformativos de ciência aberta. Os acordos transformativos são uma estratégia emergente do movimento de ciência aberta para ampliar o acesso livre. Ele busca direcionar os gastos institucionais com assinaturas em periódicos pagos e modelos que permitem publicação de acesso aberto. De acordo com, olha só, trouxe o estudo aqui da Universidade de Unicamp, nos desafios dos acordos está no alto custo de taxa de processamento de APC, que podem gerar... o artigo do Márcio aqui, Martin... Eu ia comentar isso aí. Olha lá, eles trouxeram... Foi combinados aí, hein? Não, isso daqui eles trouxeram, Martins brincando. et al., e outro estudo de destaque no Brasil, e aí ele vai trazendo outros estudos. Para mais detalhes, consulte o artigo. Se eu clicar no artigo... não está compartilhando. Mas ele me compartilha, ele clica aqui na tela da Dimensions. Eu vou compartilhar ali, só para vocês visualizarem. Gente, até peço desculpas, eu vou passar um pouquinho da aula, tá? Do tempo, mas eu vou correr aqui para que isso seja mais rápido, tá? Então, compartilhei tudo aqui. Eu tô com a tela, quando eu clico, não é seguro, mas eu posso abrir a ligação. O que ele vai fazer? Ele já vai trazer e já vai sair aqui, para o registro na Dimensions. Então, isso facilita muitas das vezes a busca e a forma de como está sendo a interação na pesquisa científica. Então, isso é interessante realmente para os usuários conseguirem se adequarem, né? Então, isso é realmente uma nova forma de como a gente está lidando. Eu vou passar já para outra ferramenta, até para a gente não perder tempo, que é o Google AI Studio.
Outra forma também interessante de se utilizar o DaMenshi-GPT, não somente de uma forma ampla, às vezes você está escrevendo um texto e você está sendo guiado por uma linha de pensamento que você joga aquela linha de pensamento e ele vai te trazer já textos que complementam, que trazem, pode te auxiliar principalmente nessa parte de revisão de literatura, de uma forma mais simples, sem ser sistematizada, então facilita. O outro é o Google AI Studio. Você pode entrar, deixa eu passar, mas se vocês colocarem, vou até abrir numa guia anônima aqui para aparecer. Se vocês clicarem Google AI Studio, você vai entrar assim, aistudio.google, eu vou colocar aqui no chat, .com. Ele vai aparecer para vocês essa tela, você vai fazer sua credencial, né, via @Unicamp, enfim, e aí ele vai sair nessa tela. Da mesma forma, está escuro por gosto pessoal, você pode modificar isso para que fique claro, então é só questões de gosto pessoal mesmo. E você está aqui em Create Prompt. Em Create Prompt, você tem aqui System Instructions. Isso daqui é onde você já vai dizer qual que é o estilo. Então, me responda como um bibliotecário, me responda como um profissional da área de marketing, me responda como um tradutor. É aqui que você já vai colocar de uma forma clara por detrás. E o prompt você vai adequar ele aqui. Essa é uma versão para desenvolvedores e para entusiastas que querem lidar um pouco mais com outros ajustes principais por detrás. Eu acho muito interessante, ele também tem aqui, ó, você pode colocar dados do seu drive, subir PDFs, vídeos, enfim, várias coisas. E é muito interessante porque ele te dá uma abertura muito maior de interações do que o próprio ChatGPT, que logo ele já te corta e fala assim, se você paga, você não utiliza. E o volume dos tokens que você utiliza, por exemplo, eu estou aqui com a versão do Gemini 1,5 Pro, ele te dá até 2 milhões de tokens. 2 milhões de tokens é muita coisa. Por exemplo, eu vou subir aqui um artigo científico que eu tenho aqui na minha pastinha no meu computador. Ele vai carregar. Está carregando aqui. Ele vai extrair, né, os tokens, enfim. E, um artigo científico deu 6.967 tokens. Para vocês terem ideia do quanto que é 2 milhões de tokens. Então aqui tem a temperatura, tem diversas outras ferramentas aqui, que assim, simplesmente eu não passei porque elas são muito mais específicas, mas simplesmente, se vocês tiverem alguma dúvida depois, vocês podem me questionar, mas se vocês googlarem ali, ou mesmo questionarem a própria inteligência artificial, o que significa, vocês vão ter essas informações. Você tem aqui Safety Settings, isso daqui é importante, porque aí você pode trazer aqui em relações a discursos de ódio, textos com questões sexuais explícitas, conteúdo perigoso, ele traz aqui e você pode tirar em relação a isso. Mas se você passar, por exemplo, um artigo científico que fale sobre violência sexual, ele simplesmente vai começar a bloquear por conta disso. Então, se você tirar essa configuração, ele não vai te dar nenhum problema. O top P, enfim, tem todas essas informações, e é muito interessante porque além do Gemini 1,5 Pro, que inclusive aqui você consegue visualizar as informações dele quanto ao custo de entrada, porque o custo é gerado não somente o prompt que você gera, para o prompt que é gerado de resposta para você. Então, quanto mais longo for o seu prompt de entrada, mais custo vai ser. Então, sempre tem, por isso que eles chamam de engenharia de prompt, é sempre um equilíbrio, um balanceio do que se faz. Mas você tem acesso aos novos modelos que ainda estão sendo gerados, que podem ser ruins ou podem ser muito bons. Então, aqui tem desde o 2,5 Pro experimental, tem o 2.0 Flash, o de geração de imagem, tem vários aqui. Tem o Gemini, tem o Gemma, que é um modelo aberto, enfim, tem várias opções aqui que você pode utilizar e que é interessante. Tá? Tem outros mecanismos aqui, inclusive tem API, tem fórum, galeria de prompts aqui que você pode acessar, e já tem prompts que o Google te dá. Tudo fica pronto ali, todos os prompts que você faz, depois fica na sua bibliotecazinha ali, no seu library ali. Então, por exemplo, eu tenho aqui o de ETP, eu já vou passar por isso, tem um de marketing científico que me auxiliou ali em um artigo científico para poder fazer divulgação em redes sociais. Então,
eu já tenho ali algumas outras ferramentas que pode se utilizar. Mas, de forma geral, a gente tem isso em relação ao Gemini. Eu vou voltar agora aqui para a apresentação, para finalizar ela, com mais algumas questões rápidas aqui que eu vou passar. Eu vou passar aqui para vocês de forma simples sobre o prompt DTP, do que a gente tem, que a gente vai disponibilizar para vocês também, caso vocês precisem fazer uma compra com os novos modelos de compras da universidade, devido à nova lei. Isso é algo que a gente fez para adequar e se tornar mais simples e mais ágil. Isso é algo que a gente já tem feito. Ressalto que a inteligência artificial generativa é uma ferramenta e quem vai fazer, e quem vai assinar, e quem vai fazer o ato da responsabilidade é o autor do documento, tá bom? E você vai ter também o IA Gera Temas, que é uma ferramenta baseada no Gemini e o e-mail, que eu desenvolvi para facilitar, não ficar nessa tela, se tornar de uma forma mais simples e já com uma engenharia de um prompt adequado para que se gere assuntos e ODS de documentos, que isso foi em colaboração com a DTRI, que me trouxe em relação a essa problemática que se tinha, muitas das vezes, somente para capítulos de livro. Então, a gente não tem os escritores claros ali, ou mesmo da ODS. E inclusive, é que a gente ainda não foi publicado, mas a gente já fez um estudo do comparativo do quanto que a ferramenta ela é adequada tanto para a ODS, comparando com as ODS de bases de dados como a Scopus, quanto que ela é adequada dos assuntos para com os assuntos que a gente mesmo colocou no próprio repositório. Eu vou passar por elas duas, e aí depois eu vou trazer em relação às discussões dos próximos passos. Então, em relação aos prompts dos ETPs, eu vou compartilhar com vocês, eu vou passar de forma muito rápida devido ao tempo. Mas basicamente a gente tem aqui, então tem umas informações iniciais, mais ou menos isso daqui é só uma lógica de entendimento sobre o que é o contexto, as informações necessárias. Basicamente já isso é um pré-modelo para ser desenvolvido depois um sistema que fique mais simples, que você não precise ficar colocando prompts, mas que ele já tenha caixinhas e que ele sempre te responda. Então isso ainda é algo ainda rudimentar, mas está aqui. Então tem alguns campos que, por exemplo, é um campo de assinalar. Ele tem descrição de requisitos de contratação ou ele não tem? Então seria basicamente isso. E as informações contextuais do que você precisa colocar. Inclusive as justificativas de algum não preenchimento de algumas perguntas. O ETP é bem complexo, então tem várias questões que às vezes você tem que... Se não tem, você tem que justificar. Então basicamente a gente tem aqui informações, eu vou até ampliar um pouquinho mais. Informações, formatação. Quanto que é amarelo, você tem que informar se é uma condicional. Campo que é em vermelho, você precisa inserir o texto. Então, por exemplo, já no começo, você vai colocar o texto, atue como agente de contratação pública, lá naquele System Instructions, por exemplo, no Gemini. Atue como agente de contratação pública, especialista em elaboração de estudo técnico preliminar, ETP. Aí você vai passar o seguinte prompt para a primeira questão. ETP, aí você vai considerar para ele já o contexto do que é o ETP, contexto da unidade, e aí você vai colocar aqui o contexto, você vai tirar isso daqui e vai colocar o contexto da unidade. Contexto do objeto de contratação, você vai tirar esse texto e vai colocar o que é o contexto do objeto de contratação. Considerando as informações da pergunta 1 do ETP, e tem a pergunta 1 do ETP, elabore a resposta em 3 parágrafos, demonstre concisão, clareza e perícia relacional sobre a perspectiva do interesse público. Caso não possua justificativa, aí já no segundo, você coloca essa pergunta inicial, elabora as respostas e tal, caso possua uma justificativa. Então aí ele vai trazer de novo a pergunta, ou então, quando tiver amarelo, ou você coloca o primeiro, ou você coloca o segundo. E aí ele vai trazer aqui, escreva a justificativa para não descrever essa sessão estudo técnico preliminar. Enfim, e aí você vai trazer isso, ele vai aqui, é um documento mais completo aqui, mas tem todos os prompts. Isso é algo que já é utilizado, assim, de uma forma administrativamente. É dessa forma que os prompts são gerados, né? São compartilhados. E a gente não, eu até gostaria de dizer que é uma inovação, que é algo extremamente novo, mas outras pessoas já utilizam esse mesmo padrão, inclusive com ETP.
Aqui na Unicamp, nós fomos os pioneiros em relação a esse modelo, em relação a utilizar. Mas em outras universidades, em outros modelos, já se utiliza modelos semelhantes em relação àquilo. Esse daqui é o nosso melhor até o momento do que conseguiu. Francisco, desculpa te interromper, mas é importante enfatizar que esse prompt ele foi criado em cima do template da DGA, né? Então, Perfeito. em cima das questões do template da DGA, o Francisco criou esse prompt justamente para auxiliar na elaboração do ETP. Então, facilita bastante, uma vez que já tem uma estrutura em cima das questões da própria DGA. Perfeito, Márcio. Isso mesmo, é sempre específico para nós, não é em relação a outros. Esse daqui é a telinha do IA Gera Temas, é uma ferramenta que eu utilizei algumas bibliotecas gratuitas, ele está disponível, é algo, vamos dizer que seja, é um protótipo, mas é um protótipo que pode ser utilizado no dia a dia, tá? Então ele utiliza o IA Gera Temas, basicamente você vai precisar colocar a sua API key do Gemini, e eu vou até mostrar ali para vocês, vou compartilhar completo, que vai ficar mais simples para todo mundo visualizar. Então, lá no Google AI Studio, eu vou vir aqui, ó, Get API Key, do lado esquerdo em cima, botão azul, e aí eu tenho as minhas chaves de API aqui. Então, eu tenho 2 projetos aqui, eu posso clicar aqui, por exemplo, essa é a minha chave de API, eu copio ela, tá? E aí eu vou vir na ferramenta. Na ferramenta, eu vou copiar essa daqui, isso daqui é só um modelo para vocês verem, e vou dar um Ctrl+V, copiei. E vou subir, vou clicar aqui, vou subir, vou colocar um artigo científico que eu tenho aqui na minha máquina. Carregou? Então eu vou processar. Pode ser que dê algum erro, tá, gente? Nem sempre, às vezes, vai dar um errinho, mas aí você pode processar de novo e pode gerar. E aí ele já vai gerar os assuntos e a ODS. Não, ó, não deu erro. A única coisa que é aqui, por exemplo, o meu, ele acaba fazendo isso, mas no seu provavelmente ele já vai listar os assuntos de uma forma adequada, como está aqui da ODS em Bullet Points. O meu ele tem feito simplesmente isso aqui, porque pela minha chave de API ele já listou que eu prefiro dessa forma, enfim. Então aqui ele já colocou desigualdade de gênero, produção científica, cientistas, mulheres, Universidade Estadual de Campinas, cientometria. Por quê? Porque ele pegou lá no meu artigo científico já as palavras-chave do artigo. Quais são as ODS? Igualdade de gênero, redução de desigualdades, parcerias e meios de implementação. Então, ele já conseguiu classificar. Isso para um artigo científico ainda se torna alguma coisa, ODS não, mas principalmente de assuntos um pouco mais ingênuo, mas não tem tanta relevância. Agora, para capítulos de livro, ele pode auxiliar bastante. Ele utiliza a versão free, então, aqui, claro, vocês vão passar informações ali pelo tema, que são abertas, enfim. E de qualquer forma, pode ser que, se você fizer mais do que 10 por dia, pode ser que ele dê erro e fale assim, a taxa do via API não está mais adequada. Então você pode gerar uma nova API com outro login e colocar aqui e gerar mais 10, por exemplo, ou no dia seguinte você utilizar. Mas é só uma forma um pouco mais simples para você não ter que ter um prompt ou gerar, etc e tal, do que está se utilizando isso. Bom, e aí agora só para finalizar o treinamento, eu vou compartilhar aqui com vocês. Essa tela aqui não é a apostila. É isso mesmo. Algumas reflexões mesmo do que a gente pode pensar. A gente está com um terreno muito fértil em relação a essa nova tecnologia. Então a gente tem aqui, eu trouxe algumas considerações de alguns autores. Oportunidades, recuperação de informação, curadoria de conteúdos mais eficiente, criação de materiais educativos personalizados, guias, manuais, enfim, é isso que o autor traz, mas também traz desafios dos vieses, da confiabilidade da informação, dos impactos de direito autoral e propriedade intelectual. E aí, a resposta muitas vezes para isso é a gente ter uma alfabetização da era da IA, inclusive que a própria IFLA trouxe. Como que a gente pode garantir que a informação gerada por IA seja usada de uma forma crítica e responsável? Então, a ideia aqui é essa alfabetização digital informacional de conhecer a tecnologia e de utilizar ela com o aporte informacional.
O outro autor aqui, ele traz algumas considerações e já meio que traz um caminho. Que os usuários eles precisam desenvolver essas habilidades para criticar a informação gerada pela inteligência artificial, identificando os possíveis viés e a credibilidade. Os bibliotecários precisam dominar essas nuances que a IA generativa possui para poder orientar esses usuários de uma forma ética e garantir o uso ético da tecnologia. Aqui eu trago uma iniciativa da Universidade do Arizona, que eles, na página inclusive deles, eles já têm aqui como utilizar o ChatGPT de forma eficiente, quando não utilizar, como eles indicam um livro, inclusive da O'Reilly. A O'Reilly é uma editora de artigos, de livros de tecnologia que é excelente, realmente muito boa. Então, eles trazem já algumas questões. Eu trago aqui uma outra iniciativa da Universidade Nacional Autônoma do México, que é ligada à rede da Macro-Universidades da América Latina. Então, basicamente, quase que uma iniciativa muito próxima do que a gente está fazendo aqui. Eles fizeram isso também no setembro do ano passado, que é a engenharia de prompts, que eu trouxe aqui também para vocês, fortalecendo essa estratégia de inteligência artificial em bibliotecas. Então, tem esse movimento de alfabetização informacional do que a gente pode trazer e fortalecer. E aí eu trago uma questão aqui para a gente refletir, né? Considerando o impacto social da informação, como que as bibliotecas podem utilizar a inteligência artificial generativa para democratizar o acesso ao conhecimento, fomentar pensamento crítico e alfabetização informacional, equilibrando inovação tecnológica, responsabilidade ética na curadoria da informação. Eu acho que isso é um desafio muito grande que a gente tem para os próximos anos que a gente vai ter, e como que tudo isso vai se dar com toda essa velocidade que está se tendo. Eu confesso que eu diariamente eu utilizo, diariamente eu estou em contato, eu gosto de tecnologia e eu fico abismado e surpreso pela velocidade de como tudo está andando. Eu até falo assim, eu acho que eu estou ficando velho já, porque não é possível, está tudo muito rápido. Mas aí fica essa reflexão para nós. As referências da apresentação, depois a gente vai compartilhar a apostila, e eu agradeço e peço desculpas pelo tempo excedido.